Olá, Hendrix, tudo bom? Como é que tu tá? Tá? Espero que tu tenha feito uma boa prova, tá bom? Agora eu vou fazer com você a correção dessa prova, tá bem? Tá? Como é só você que está fazendo a prova, eu coloquei lá não misturar as questões. Então, as questões, elas deverão ter sido te apresentadas da forma que eu vou corrigir aqui, tá? Mas se houver alguma dúvida, você revisa essa gravação, tá certo? Pode pôr lá no chat também, me perguntar, que eu prontamente respondo se tem alguma coisa discrepante, tá bem? Então a primeira questão, Hendrix, é a questão que pede para observar uma ilustração, são duas construções medievais, e pergunta quais os dois estilos que predominaram na Europa Ocidental durante a Idade Média, tá? A resposta é o gótico e o românico, para ser mais exato, né? A ordem é o românico e o gótico, tá bem? Tá? São essas duas. As outras respostas são de outras artes medievais ou não medievais, tá? Que foram colocadas. O romano e o gótico é a resposta padrão da Europa Ocidental, tá bem? Vamos lá. A questão 2, tá certo? A questão 2 para você e acredito, para mim e para você também acredito, é uma questão que é sobre o quadro de Vitor Meirelles, tá? E que pergunta então, aliás, pergunta várias coisas, né? Tá certo? É uma questão dissertativa. Qual o nome que se deu à luta de expulsão dos holandeses do Brasil? Tá bem? Tá? O nome da luta de expulsão dos holandeses do Brasil é Insurreição Pernambucana, tá bom? Que foi então, né, uma luta muito importante onde se formou o Exército Brasileiro. A questão, a pergunta B dessa questão 2 pergunta qual a batalha retratada. A batalha retratada é a Batalha de Guararapes, tá? Que é celebrada no Exército como sendo a data de fundação do Exército Brasileiro, tá? Ok? E a pergunta C, por que essa batalha é considerada o marco do início da formação do Exército Brasileiro? A questão mais importante é que houve a união das três raças brasileiras, né? As três raças formadoras, tá? Então, a formação de tropas de origem portuguesa, brancas, de origem africana, negras e de origem indígena, tá bem? Na luta de expulsão do holandês. Tá bem? Tá? Pode ser colocado também aí ao fato de ter se formado um tipo de guerra de selva, né, chamada Guerra Brasílica. Tá bem? Então tá. Então essa é a questão 2. Agora estou indo para a questão 3, tá? Acredito que ela vai ser apresentada na mesma ordem para você. Tá bom? Na questão 3, tá certo? Tem um desenhozinho que é um desenho do Pacto Colonial. Tá identificado lá, tá escrito Pacto Colonial, tá? E aí pergunta, ela é de múltipla escolha. Sobre o pacto colonial é correto afirmar, tá? Então a questão mais importante que mostra esse desenho é que a colônia ela depende, ou seja, ela é governada pela metrópole, tá? Todas as outras afirmativas estão erradas, tá certo? Vou pegar uma afirmativa qualquer aqui, ó. Comércio entre a colônia e a metrópole deveria ser eliminado. Não faz sentido, né? Tá? Então as outras respostas não fazem muito sentido. Tá? Se houver alguma dúvida, aí você pergunta pelo chat. Tá? A resposta aí padrão é a colônia deveria ser dependente da metrópole, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, próxima página. Está demorando um pouquinho aqui porque está demorando para carregar. Tá? A próxima questão, é a questão 4. A questão 4 tem um desenho de uma cidade medieval que chamava-se Burgo, tá bem? Tá? E aí tem um textinho que eram os burgos. Os burgos eram núcleos urbanos das cidades medievais, e tem uma explicaçãozinha por isso. Tá? Entre as afirmativas abaixo, qual a que está correta? Tá? Então vamos lá, qual estava correto é o seguinte: por razões de segurança, tá, muitos burgos eram cercados por muralhas, assim como os castelos. Tá? Então essa é a resposta correta. Tá bom? Tá? Aí tem várias outras respostas que não tem muito a ver. Tá? Vamos pegar uma qualquer aqui só para explicar. Os moradores dos burgos eram agricultores. Não, geralmente os agricultores moravam nos feudos, né? Lá nas vilas dos feudos. Moradores do burgo eram comerciantes, tá? Ou artesãos, da onde vem a palavra burguês. E por aí vai, tá? Então, essa primeira é correta, que eu li agora, né?
Por razões de segurança, muitos burgos eram cercados de muralhas e as demais não são corretas ou muito pouco corretas, tá? Dúvidas? Não esqueça de perguntar pelo chat. Próxima. Vamos lá. Tem uma ilustraçãozinha que é o crescente e a estrela, que é um símbolo muçulmano, tá? O símbolo da religião islâmica. Aí tem uma explicaçãozinha, o islamismo é uma religião monoteísta criada por Maomé, tá? Etc, etc. Qual o livro religioso mais importante dos muçulmanos? Então esse livro chama-se o Corão, tá bom? Tá? Esse livro que é o mais importante. Os demais livros, né, são livros de outras religiões, tá certo? Tá? A Torá, por exemplo, que é judaica e assim por diante. Tá bem? Dúvida? Pode perguntar pelo chat. Eu vou estar atento ao chat para te responder, tá? Vamos lá, próxima questão. Questão 6 para mim, tá bom? Luís XIV, tá? Que um importante rei da Idade Média, de uma forma, foi da Idade Média, da Idade Moderna, tá? Mais rei do absolutismo, ele foi conhecido como Rei Sol, tá? E não como Rei Júpiter, tá bom? Tá? Então essa aí é falsa, tá certo? Então vamos lá, ok? Dúvida? Só perguntar. Essa é uma de VOF, tá? Essa do Luís XIV é uma de VOF e a resposta é falsa. Vamos lá. 7. Portugal foi o primeiro país europeu a constituir como uma monarquia nacional, tá? Absolutista. Isso é uma verdade. Foi até uma das causas das navegações, que é onde Portugal foi o primeiro país a navegar, porque já tinha um rei que financiasse as navegações. Então, essa é verdadeira, tá? Tá bom? Aqui é a minha questão 7, que essa de Portugal foi o primeiro país europeu a constituir uma monarquia nacional, é verdadeira. Vamos lá. Vamos para 8 agora. Vamos lá, estamos na 8. Na 8 é um textinho, fala sobre o mercantilismo. Mercantilismo é um nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, entre os séculos XV e o final do século XVIII. Tá? Ok? Aí vem uma continuaçãozinha lá que, né, não importa muito agora no momento. A balança comercial favorável foi uma das medidas mercantilistas. Ela se referia diretamente ao quê? A balança comercial favorável é que as exportações tinham que ser maior que as importações. Tá bem? Então essa é a questão fundamental que deveria ser respondida. Tá? As exportações, elas têm que ser maior que as importações. Então aquela ideia, né, como se fosse uma balança. Se as exportações são maiores, mais pesadas, tá? O país ganha, enquanto as importações têm que ser mais leves, né, menos pesadas, tá? De menor valor, ok? Então essa é a questão 8. Vamos lá para a questão 9 agora. Questão 9. A questão 9 tem a figura do Cristóvão Colombo, tá? Não está identificado o nome dele, tá? Mas é um retrato famoso do Cristóvão Colombo, e pergunta qual foi o navegador que foi responsável pelo descobrimento da América. É justamente Cristóvão Colombo, tá? Tá bem? Então, Cristóvão Colombo, que é o descobridor na América. Então, só marcar a resposta aí, Cristóvão Colombo. Vamos lá para 10 agora. 10. Vamos lá. Minha 10, né? Tá? Acredito que vai ser a tua também. Vamos lá. 10. Marque a alternativa que apresenta um fator para a expansão marítima europeia, né? Que foi um fator, né, para a expansão marítima europeia. Então, é a busca de especiarias e metais preciosos. As outras respostas têm até alguma coisa a ver, mas né, não faz sentido pela época, etc. Por exemplo, busca de áreas produtoras para petróleo. Naquele tempo não existia motor a gasolina, motor a óleo de diesel, né? Então não fazia sentido. Né? O petróleo até já era conhecido enquanto, né, produto, mas não se tinha utilidade para ele. Tá? Então, não é o caso aqui. Tá? Só dei como exemplo essa outra resposta. Tudo bem? Vamos para 11, vamos lá. Então, é busca de especiarias e metais preciosos. Isso é o grande motivador. Tá? Vamos lá. Questão 11. Uma de VOF. A maior parte dos países absolutistas, o rei teve apoio da burguesia. Tá?
Isso aqui é verdadeiro, né? Então foi fundamental para ter surgido o absolutismo, os países com rei poderoso, é que o rei se aliou a uma classe de comerciantes importantes que cuidavam do comércio colonial, por isso que o rei tinha dinheiro, tá? O rei ganhava o dinheiro dessa classe. Muito bem, vamos lá para 12. Vamos lá para 12. Vamos lá, na 12. Na 12. É uma de VOF. A Guerra dos 100 Anos foi importante para a consolidação da monarquia nacional na França. Verdadeiro. Tá? A guerra participou de Joana d'Arc. Quando terminou essa guerra, o rei francês era poderoso. Tá? Então, essa é verdadeira. Vamos lá para 13. Vamos lá para 13. Tá? Demora um pouquinho aqui porque o meu computador está mais lento, tá? Em função da internet. 13. Vamos lá. A 13. Observe a gravura do engenho, tá? Na época colonial, escreva o nome das partes do engenho, tá bom? Vai demorar um pouquinho para carregar aqui, mas vamos lá. São 11 palavras, tá bom? E as palavras estão lá embaixo, né? É só então colocá-las na posição correta. Então vamos lá. 1 é casa do engenho, tá? Eu vou ir rápido para não ficar muito demorado essa gravação. 2 é moenda. 3 é o casa de purgar. Não é casa de purgar que eu botei aqui embaixo. Vamos lá, deixa eu ver aqui a moenda. Moenda, depois da moenda 3. Caldo de cana sendo transformado em açúcar. Tá? É a 3. 4. Preparação dos pães de açúcar. Tá? 5. É a capela. 6. Casa grande. 7. Senzala. 8. Escravos cortando cana, né? 9, canavial. 10 são os carroções que transportam açúcar. E 11 é a roda d'água, né? Que movia o engenho, tá? Que move o engenho, né? Ok? Então, essas são as respostas da 13. Dúvida? Pergunta pelo chat depois. 14, vamos lá, 14. 14 nós temos o mapa do Brasil com a linha do Tratado de Tordesilhas e, obviamente, a fronteira, né, determinada pelo Tratado de Madrid, tá? Então nós temos as duas linhas, né, uma em vermelho e a outra em cor marrom. Explique a importância do Tratado de Madrid. Então, a importância do Tratado de Madrid que deu ao Brasil o território atual, tá? Incorporou muitas terras. O Tratado de Madrid foi baseado no princípio de utipossídetis, tá? Explico o que é esse direito. Então, o utipossídetis é o direito, né? É o que estabelece em termos de direito, aquele que usa deve possuir. Ponto, tá? E por que os portugueses e brasileiros se utilizaram dele para adquirir mais terras? Porque os portugueses e brasileiros, através das missões, através do gado, através da mineração, das drogas do sertão, já tinham ocupado esse território, tá? E aí, então, posteriormente, vem, então, o embaixador, né, português, chamado Alexandre de Gusmão, na verdade, brasileiro, né, nascido no Brasil, que negocia com a Espanha, então, esse tratado de Madrid, que entregou esses territórios conquistados pelos brasileiros, né, ao Brasil, tá bem? Joia. Vamos lá. Então, próximo agora, 15, tá? A 15. Estou indo meio rápido para a gente não gastar muito tempo, não ficar muito chato. Depois não ficar muito grande também esse arquivo para colocar no AVA. Vamos lá. Ciclo da mineração. Tá, fala sobre a Guerra dos Emboabas, e aí tem um textinho sobre o ciclo da mineração, tá? Tem uma ilustração de uma igreja de Ouro Preto, e aí pergunta, quem descobriu ouro e pedras preciosas no interior do Brasil? No interior do Brasil. Foram os bandeirantes, tá? Os bandeirantes que foram responsáveis por isso, tá? Não é uma pessoa aqui no caso, né? E sim um movimento. Quais as 3 capitanias mais importantes da exploração do ouro no século XVIII? Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Qual o imposto que incidia sobre a mineração? O imposto chamava-se o quinto, tá bem? Joia. Então, a 15 está feita. Vamos lá para 16. 16. Vamos lá, 16. O que nós temos aqui na 16? Nós temos o mapa colonial, né, das atividades econômicas coloniais e pede para você colocar, então, os números nessas atividades coloniais. Então, vamos lá. Drogas do sertão é 4. Pau-Brasil é 1. Pau-Brasil e cana-de-açúcar é 1. Mineração é 3. Algodão é 5. Tá? Fazendas de gados é o número 2, tá bom? Tá aí, nós já respondemos, ok? Vamos lá para 17 agora.
Questão 17. É uma questão de múltipla escolha, bem simplesinha. Mostra os índios cortando pau-brasil e pergunta que atividade é. Estação do pau-brasil, tá? Bem simplesinha a questão. 18, vamos lá. 18. Nós temos um mapa do Brasil de novo, tá? Mostrando o Tratado de Tordesilhas e um monte de linhas saindo de São Paulo, tá? E bandeiras, vamos lá. O que pergunta? De que capitania partiu a maior parte das expedições bandeirantes? São Paulo. O movimento bandeirante contribuiu para aumentar o tamanho do Brasil, pois possibilitou a ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas, né? O movimento bandeirante ultrapassa o Tratado de Tordesilhas. Cite duas razões que provocaram a realização dessas expedições bandeirantes. Está ali no mapa, tá? É a caça ao índio e a procura de metais preciosos, a mineração, tá? Poderia colocar também sertanejo de contrato, só pediu duas, né? Não há necessidade. Qual o bandeirante que abriu o caminho para Minas Gerais, tendo partido de São Paulo? É Fernão Dias, nome da estrada, né? Que liga São Paulo a Belo Horizonte, tá bem? Vamos lá, vamos ver a 19 agora. 19, vamos lá, nós estamos na 19. Elizabeth I e Henrique VIII foram reis absolutistas de Portugal. Falsos, foram reis absolutistas da Inglaterra, tá? Vamos para 20. Vamos lá, demora um pouquinho para carregar, mas vai carregar. 20, carregou. Nós temos um castelo medieval, tá? Vamos lá. Qual foi uma das razões do enfraquecimento do feudalismo? São as revoltas de servos contra os senhores feudais, tá? As outras respostas não têm sentido, tá? São respostas erradas, ok? Joia. Vamos lá, 21. Vamos lá, 21. A embarcação desenvolvida pelos portugueses, que foi muito utilizada no descobrimento, foi a fragata. Falso, foi a caravela, tá? Quando sempre a gente fala nas navegações, a gente faz referência à caravela. Tem outra embarcação também, mas, chamado galeão, mas a caravela que iniciou as navegações, tá? E vamos para a última, essa foi a 21, vamos para a 22. 22, então, nós temos o quê? Nós temos uma batalha, que é a Batalha de Poitiers, tá? Correto? E pergunto que batalha foi... Que importância teve essa batalha? Essa batalha foi vencida por Carlos Martel, que foi ele não chegou a ser rei, Carlos Martel, mas foi um importante guerreiro franco, tá? E ele conseguiu impedir a invasão árabe na Europa, tá? Ou seja, a partir da França, né? Então, os árabes só conseguiram invadir o que hoje é Portugal e Espanha, não conseguiram dominar o restante da Europa, graças a Carlos Martel e a vitória nessa batalha de Poitiers, tá bem? Ok? Bom, com isso então nós terminamos a nossa atividade, tá bem? Tá? Eu vou colocar agora no AVA essa atividade para você ver depois da prova nossa, e dúvida você pergunta pelo chat que eu vou estar respondendo, tá bom? Hendrix, um abraço para você então, até mais.